Olá pessoal, vamos então dar continuidade ao assunto de extensões do conceito de integral. A gente falou já de duas situações. A primeira foi que quando eu tenho uma função contínua por partes, como é que a gente fazia definida no intervalo limitado, como é que a gente fazia para definir essa integral. O segundo caso foi quando eu estava com limites de integração infinitos, tá? E esse último caso, para a gente encerrar esse assunto, é quando eu tenho integrais impróprias, então, com integrandos infinitos. Vamos pensar nesse seguinte exemplo. Ó. Calcular a área da região R determinada pelo gráfico da função y igual a 1 sobre a raiz de x, com x menor ou igual que 9, e o eixo dos x. Aqui a áreazinha em verde, então, tá? Observe que a função ali, y igual a 1 sobre raiz de x, só está definida para x maior que zero, né? Então, eu quero calcular a área abaixo do gráfico até o 9. Bom, surge o problema, né? Se eu estou pensando em área abaixo de gráfico, eu estou pensando numa integral. Neste caso, eu estaria pensando na integral de 0 até 9. Porém, o zero não está no domínio da função. E como é que eu faço, então, para calcular a área deste gráfico? Abaixo deste gráfico. A gente vai fazer o seguinte, a ideia. Eu vou cortar aqui em algum númerozinho epsilon bem pequeno, um pouco maior do que zero. Então, eu sei fazer isso. Ó. Vou chamar de área com R epsilon, da região aqui, R epsilon. Por quê? Então, isso aqui vai ser a integral de um epsilonzinho pequeno até o 9 da função 1 sobre raiz de x. Essa área eu sei determinar, porque aqui eu não tenho problema, né? Eu tenho tudo sendo uma função contínua neste intervalo. Vai lá e calcula essa integral. Então, eu tenho lá 1 sobre raiz de x, é a integral de epsilon até 9, então, de x elevado a menos meio dx, e isso aqui fica x elevado a menos meio mais 1, então é 1 meio sobre 1 meio de epsilon até 9, ou ainda vai ficar 2 vezes a raiz de x, né? De epsilon até 9. Aplica nos extremos, 2 raiz de 9 menos 2 raiz de epsilon. Ou seja, 2 vezes 3, 6, menos 2 raiz de epsilon. Ok, determinamos então esta áreazinha aqui. Determinamos esta áreazinha até um epsilon. Porém, não acabou. Eu quero saber quem é a área até o zero. O que a gente faz? Eu vou fazer o limite, então, de epsilon tendendo a zero por onde? Pelos valores positivos de x. Então, a área da região, R, seria o limite de epsilon tendendo a zero mais daquela área até o epsilon, né? Então, é o limite de epsilon tendendo a zero mais de 6 menos 2 raiz de epsilon. Desculpa. 2 raiz de epsilon. Quando o epsilon tende para zero, a raiz de epsilon vai tender a zero, então a área 6 unidades de área. Entenderam? Então, esta é a ideia por trás da gente definir essas integrais com integrandos infinitos, tá? E não limites de integração neste caso. Então, a gente vai fazer a seguinte definição. Se f é uma função contínua no intervalo a aberto em b, aonde quando eu me aproximar deste b por valores menores do que o b, a função vai lá para mais ou para menos infinito, a gente vai definir a integral justamente como sendo a integral de a até b, é a integral até um s aqui pertinho do b, calcula essa integral que não teria problema, e aí depois passa o limite com s tendendo a b, pelo lado que você está se aproximando, né, por valores menores do que b, tá? Se esse limite existir, ok? Por outro lado, a mesma ideia. Então, se eu tenho uma função lá que está explodindo para mais ou para menos infinito, num determinado valor aqui,
e eu tenho a função contínua deste valor para frente, eu posso definir a integral de a até b como sendo o limite. Eu vou me aproximar por este lado, ok? Então, é por isso que é o limite com r tendendo a a maisinho aqui, tá? Se esse limite existir, beleza? E tem as duas situações, né? Quando eu tenho um problema no meio do meu intervalo. Então, eu tenho um intervalo AB, só que o problema está no meio. O que eu faço? Quebro nos dois casos anteriores. Quebro no C aqui, tomo um limite por um lado, tomo um limite por outro e somo. Tá bom? Observação. A gente vai dizer, como a gente fazia lá com o limite tendendo a mais ou menos infinito, né? Se o resultado der um número finito, nos casos A e B, a gente vai dizer que a integral converge. Se der mais ou menos infinito, como resultado do limite, a gente vai dizer que a integral imprópria diverge ou é divergente. No caso C, se uma das integrais, o caso C seria aquela quando o problema está no meio. Se uma destas integrais aqui já der mais ou menos infinito, não precisa nem calcular a outra. A gente já diz que ela é divergente. Se ambas derem números finitos, aí sim a gente soma e a gente diz que a integral é convergente, tá? Ah, professor, mas eu não posso ter uma aqui como sendo limite, sendo este limite dando mais infinito e esse limite dando menos infinito, e isso aí, em determinado caso, eu ter um limite aí finito? A ideia é a seguinte, gente, pensa na situação geométrica. Se você está dizendo que este limite aqui, por exemplo, dá mais infinito, pensando na situação geométrica, na área, eu estou dizendo que esta área aqui seria muito grande, que eu não conseguiria um número para representá-la. Se esta aqui daria menos infinito como resultado, pensa que eu estou com esta área aqui, só que para o lado de baixo do eixo x. Então, é uma área muito grande com sinal negativo apenas. E se eu estou somando essas duas ideias de áreas, eu estaria ainda com duas áreas muito grandes, ou seja, eu não conseguiria um número finito para representar essas áreas. Tá? Por isso que basta calcular uma delas. Se uma delas já der mais ou menos infinito, pronto, a integral é divergente. Tá? Mesmo que a outra der um número, você vai estar somando um número com algo muito grande. Ok? Então, eu preciso das duas sendo números finitos para que eu tenha uma integral convergente. Então, vamos fazer alguns exemplos, tá? O primeiro exemplo aqui eu não vou nem fazer porque a gente acabou de fazer 1 sobre raiz de x para motivar o problema, né? A diferença é que aqui está do 0 ao 16 e no caso anterior lá da motivação está do 0 ao 9, beleza? Então, eu vou partir direto para o exemplo 6 aqui. É possível encontrar um número finito que representa a área da região abaixo da curva y igual a 1 sobre 1 menos x no intervalo 0, 1? Bom, o que eu vou pensar? Aonde é que está o meu problema aqui nesta função? Está exatamente lá no 1, né? Porque se eu colocar aqui o 1, vai zerar o denominador. E o intervalo que eu estou considerando é do 0, 1. Então, a integral que a gente vai calcular, a integral imprópria, vai ser com limite, quando eu vou me aproximar do 1 por valores menores do que 1. Então, eu tenho que calcular essa integral, né? Integral, vou escrever assim, tá? De 0 até 1, de 1 sobre 1 menos x dx. É isso que eu preciso calcular. O problema está aqui, no limite superior da integração. Então, a gente vai fazer limite, sei lá, pode escolher qualquer variável aqui, tá? Vou escolher, então, um szinho, tendendo a 1 por valores menores do que 1, da integral de 0 até s, função 1 sobre 1 menos x dx. Tudo bem? Limite s tendendo a 1 por valores menores do que 1, calcula a integral. Aqui, se eu fizer mudança de variável, u igual a 1 menos x, du é igual a menos dx, não é isso? Então, vai ficar 1 sobre u du, que dá ln. Como tem o menos, então fica menos ln de 1 menos x, de 0 até s. Ok? Então, vai ficar limite de s tendendo a 1 menos. Aí, aplica nas extremidades. Substitui por s. Então, fica menos ln de 1 menos s. Aplica no zero. Quando eu aplicar no zero, eu tenho 1 menos 0
Menos com menos vai dar mais. Então, mais, eu estou aplicando embaixo, ln de 1. ln de 1 é 0. Ok? Então, eu preciso calcular este limite. Vamos lembrar do gráfico do ln, hein? Aqui está o gráfico do ln de x, tá? ln de x. Eu vou me aproximar do s por valores menores do que 1. Desculpa, eu vou me aproximar do 1 por valores menores do que 1. Então, 1 menos s está se aproximando do zero por valores o quê? Maiores do que zero. Ou seja, este termo aqui está se aproximando do zero por valores maiores do que zero. Ó. Eu estou vindo aqui, então, no gráfico do ln, nessa situação. Quando eu me aproximo do zero por valores maiores do que zero, o ln vai para menos infinito, mas eu tenho este menos aqui fora. Então, a solução aqui é mais infinito. Ou seja, a resposta aqui da pergunta é não, não é possível encontrar um número finito que representa a área abaixo deste gráfico. Entenderam? Só para confirmar aqui, ó. Ou seja, eu estou pensando que essa área aqui, ó, é muito grande, tá? Então, resposta mais infinito. E o último caso, um exemplo aí do último caso, investigar esta integral, ó, de menos 2 até 7, dx sobre x menos 1 ao quadrado. A gente vai investigar o que acontece com esta função. No 1 eu tenho problema, e o 1 está exatamente no meio do intervalo. O que eu tenho que fazer, então? Quebrar este problema em duas integrais impróprias. Tá? Então, vou lá. A integral I vai ser o limite de um s tendendo a 1, que é o problema. Primeiro vou me aproximar do 1 por valores menores do que 1. Então, vai ficar aqui do menos 2 até o s lá em cima. Ok? Dessa aqui, dx sobre x menos 1 ao quadrado, mais um outro limite. Vamos pegar aí, sei lá, um b, tendendo a 1 agora por valores maiores do que 1. Então, se eu vou me aproximar do 1 por valores maiores do que 1, o b vem aqui embaixo, que é do b até o 7, que é este intervalo. E aí a integral é a mesma, dx sobre x menos 1 ao quadrado. Calcula cada um dos termos separadamente, tá? Então, vamos para o primeiro aqui, vou chamar aqui de I1. Então, I1 é igual, limite s tendendo a 1 menos. Calcula essa integral. Ó, se eu faço u igual a x menos 1, eu vou ficar com du igual a dx, né? Então, isso aqui vai para cima como u na menos 2. Então, a integral vai ficar x menos 1. Como é menos 2, a gente vai somar 1. Então, elevado a menos 1 sobre menos 1. De menos 2 até o s. Então, isso é limite de s tendendo a 1 por valores menores do que 1, de menos 1 sobre x menos 1, de menos 2 até o s. Primeiro aplica, depois calcula o limite, hein? Limite, s tendendo a 1 menos, substitui, troca aqui por s, então fica menos 1 sobre s menos 1. Menos, com esse menos vai dar mais 1 sobre menos 2 menos 1, então menos 3. Pronto, agora calculo o limite. Aqui é constante, não tenho o que fazer. Quando eu me aproximo do 1 por valores menores do que 1, o que acontece com s menos 1? S menos 1 vai para zero, não é isso? Mas vai para zero por valores maiores do que zero ou por valores menores do que zero. Se eu estou me aproximando do 1 por valores menores do que 1, eu estou com lá 0,9, 0,95. Quando eu faço sempre isso, menos 1, dá negativo, não é isso? Então, eu estou dizendo que o denominador vai se aproximar do zero por valores menores do que zero. 1 sobre 0 menos, isso aqui iria para menos infinito. Porém, eu tenho um menos aqui. Consequentemente, isso vai virar um mais infinito.
tá? Mais infinito menos 1/3 continua dando mais infinito. Preciso calcular esse limite? Não. Por que não? Porque esse aqui já divergiu. Consequentemente, a resposta aqui seria: essa integral é divergente e eu não preciso nem calcular o outro. Entenderam? Só para a gente confirmar aqui, ó. Limite mais infinito, logo a integral imprópria diverge. E acabou o problema, tá? Não precisa nem se preocupar com o outro. Com isso, então, a gente fecha esse assunto de integrais impróprias, tá? 3 casos a gente viu aqui, beleza?